Vestibular não espera, né? Tá gravando? Então, o negócio é o seguinte, em novembro, Isa, eu não lembro os dias, que são dias antes da revisão. Não está escrito acerto de programação, está escrito acerto de calendário. Pelo seguinte, dias 24, 25 de dezembro, Natal, né? Se eu não me engano, é quarta e quinta, ou quinta e sexta, uma coisa assim, tá? E aí na semana seguinte tem Réveillon, né? É Fala. quinta e sexta. Quinta e sexta, né? Então, na verdade, o calendário ele é pensado anualmente, tá? Então, para conseguir fazer a prova e fazer semana de 6 dias, a gente sempre tem que ter semana de 6 dias. Por quê? Porque vocês têm 6 dias de aula. Se a gente tiver semana de 5 dias, vocês não vão ter aula de alguma matéria, tá? Então, vocês tiveram 30 dias vocês tiveram 30 semanas e 6 dias. Vocês tiveram 180 dias de aula, tá? Por isso que fecha na semana 30. Ali é para a gente acertar o calendário, não acertar a programação, tá? Por quê? Por conta exatamente do Natal e do Ano Novo, tá? Que já está projetado para dezembro e janeiro o calendário. Então, ali não vai ter aula, tá? Eu pedi para colocar ali, Isa, acerto de calendário, porque no mês passado a gente teve dia que não teve aula, não me lembro quando foi, e eu recebi mensagem de alguns pais por que não ia ter aula naquele dia. Não sei qual a razão de terem me mandado a mensagem, né? Mas enfim, mandaram. Então a gente resolveu colocar para os pais já saberem o que está acontecendo, tá? E, gente, mais uma vez, para segunda-feira hoje não tem problema, né? O Rosa, de última hora, pediu acerto de programação. Eu acho que já é nessa semana do Rosa, né? Que tem aula na terça e na quinta à noite. Não sei se vocês viram. Eu não sei, eu não vi o calendário, o horário. O horário, mas saiu, né, o Davis? Não sei, não olhei nada esse final de semana. Essa semana, né? Saiu. Essa semana. Saiu. Uhum. Então, saiu, né? Então, na sexta-feira, o Rosa, de surpresa, pediu aula extra, tá? O Castilho pediu mais aula extra, além dos 40 minutos de sábado, tá? Vai ser publicado ainda, tá bom? Então, os professores acabaram atrasando demais, é por conta da pandemia, não tem dúvida disso, né? Porque é uma forma nova da gente dar aula, então a gente vai descobrindo as coisas junto com vocês, tá? Então tem várias alterações, várias não, né? Tem duas aulas do Rosa que não estavam programadas, tá? Para essa semana. E por conta dos outros compromissos dele também não pode ser depois, tá? Semana que vem fiquem espertos, porque vai ter aula do Castilho também, tá? Não programada, vai entrar a aula do Castilho. O Bruno, para quem está fazendo o reforço de história, tá? Hoje o Bruno vai conversar para fazer uma mudança. Então, nem vou anunciar, porque é só para quem está assistindo. Ele anuncia isso na aula dele, tá bom? Eu tive que tirar o meu plantão para encaixar a aula do Rosa, tá? Então, não consegui pôr meu plantão essa semana, né? Mas o restante está sendo tudo encaixado, tá bom? E só para tranquilizar, caso haja alguma preocupação, a aula da Ju tá programada para reposição, tá? Mas no horário, então não vai ser à tarde, fiquem tranquilos, tá bom? E os acertos do Manu, ele me pediu mais 2 entradas, também vão ser no horário, não vão ser à tarde, tá? Só que aí vocês fiquem atentos que vai ter bastante mudança a partir da semana que vem, já no horário da manhã, tá? Para a inclusão da Juliana, para a inclusão do Manu, essas coisas. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma
Alguma incerteza, alguma questão? Ô, Rubão, Oi? desculpa, eu não entendi. Do dia 19 ao sei lá quantos dias são, vai ser o quê do acerto de calendário? É folga, Diego. É o Diego que tá falando? É o Felipe. Ah, desculpa, Felipe. É folga, Felipe. Folga para tá. vocês. Ah, tá, de Tá? boa então, valeu. Vocês vão ter, acho que de quinta, segunda, se não me falha a memória. Aí terça e quarta tem simulado. Tá? Já avisando, esse simulado é modelo FUVEST, tá? Um deles com questões totalmente inéditas, tá? E outro com compilado de questões da FUVEST, tá? Então, um vai ser com questões originais, que a gente está fazendo, tá? E o outro é com compilado de questões da FUVEST, né? E os dois simulados vão perfazer 180 testes, né? O que dá uma boa orientação para a gente, quando eu falo para a gente, professor, e para vocês, alunos, tá? Do que deve ser focado na revisão. Tá? Porque como é um simulado que pega o ano todo, né? Depois da programação encerrada, já dá para ali diagnosticar os gaps, né? E na revisão o estudo é muito autônomo, né? Então o aluno já sabe mais ou menos para onde direcionar por meio desses simulados, tá bom? Ô, gente, eu vi que no chat ficou piscando um monte de vezes aí. Preciso abrir alguma coisa? Alguma mensagem? É só o David zoando com todo mundo. Ah, tá. Sempre eu, né, Isa? Sempre, né? Nada sério, ô Davis? Nada não. É a Isa falando, né? Não tem nada sério. A Natália está me perguntando. Vai, Natália. A Natália está me perguntando no privado. Vai sim, Nath. Tá? Bom, vamos nós. Bom, imagina. Bom, o pessoal, olha, na aula passada a gente fez aula de concordância verbal, né? Hoje a gente vai fechar concordância com concordância nominal, tá? A aula, ela segue mais ou menos a mesma estrutura de concordância verbal, que é a divisão entre conceito e casos especiais, tá? Eu tento estruturar a aula do mesmo modo, né, conceito e casos especiais, para o aluno ter uma facilidade didática em abordagem da matéria. Eu gosto de começar a concordância nominal falando o seguinte: quando você ouve a palavra concordância, ou vai ser verbal ou nominal. No plantão que eu dei na semana passada, houve algumas questões, e isso é importante de o aluno, gente, fazer a migração. Por isso que o exercício é importante, né? Fazer a migração da teoria para a prática, tá? Se o vestibular escreve concordância verbal, concordância nominal, o enunciado da questão, obviamente, direcionou, né? Agora, se o vestibular simplesmente pede para indicar alternativa em que há adequação ou inadequação de concordância, tá? Essa concordância pode tanto ser verbal quanto nominal, tá? Bom, então, fazendo essa introdução, para o aluno pensar o seguinte: toda vez que houver a palavra concordância, tá? Você tem que lembrar que é sempre um X em função de um Y. Concordância é um X concordando com um Y. Então, em concordância verbal, tá? A experiência mostra que o nome concordância verbal fica mais fácil para o aluno lembrar quem que é o X e quem que é o Y. Porque concordância verbal, o que o aluno sabe? Eu tenho que olhar para o verbo. Tudo bem? Aí o que o aluno está cansado de ouvir? Que o verbo concorda com o sujeito. Então, eu costumo dizer que no nome da matéria, concordância verbal, como o Y já aparece, tudo bem, gente? O aluno tem um olhar direcionado já para a frase. Em contrapartida, concordância nominal, a única coisa que o aluno sabe é que é um nome, não é um verbo. Mas não aparece quem que é o Y e quem que é o X. Eu estou me fazendo entender? Então, o que você tem que lembrar? Na palavra concordância, tá? Você sempre vai estudar X em função de Y, tá?
é um termo que se adapta a outro. É um regido que se adapta a um regente. A turma está traduzindo? Em concordância verbal, é o verbo que se adapta ao sujeito. Portanto, o verbo é o regido, o sujeito é o regente. Tudo bem a analogia, gente? Tá. Em concordância nominal, primeira coisa, você vai estudar adjetivo e substantivo. Então, é o que eu quero começar a falar para o aluno. Enquanto concordância verbal se dá no território da sintaxe, tudo bem, gente? Concordância nominal se dá no território da morfologia. Até aí, tudo bem? A gente aprendeu lá, então não tem como eu deixar de falar um pouco de morfologia. A gente aprendeu lá no comecinho do ano que substantivo é núcleo e adjetivo é satélite, exatamente com essa nomenclatura, que a gente aprendeu sintagma nominal. Tudo bem, gente? Sintagma nominal é um trecho onde você vai ter um substantivo como núcleo e os satélites do substantivo, que podem ou não aparecer. Tá? Então, em concordância nominal... Peraí, deixa eu colocar para anotação aqui para mim. Só um minutinho. Espera. Pronto, foi. Em concordância nominal, você vai sempre ter que achar o substantivo. Ô, pessoal, aí outra vez eu queria falar algo de parte prática, não de teoria, tá? Se o cara colocar concordância verbal, eu falei assim, ó, vocês têm que achar o verbo e o sujeito da frase. Achar o verbo e o sujeito. Eu não sei se vocês estão lembrados, na aula de concordância verbal, eu fiz um trecho da aula, aí na aula seguinte eu coloquei exercício, para tentar mostrar que a mera compreensão da teoria, e isso não quer dizer pouca coisa, tá? Compreender a teoria não é pouca coisa, mas se o aluno não fizer a transição para a prática, essa compreensão de teoria não adianta nada. E na aula passada, por 2 vezes, não sei se vocês estão lembrados, eu inseri um exercício da FUVEST na Unicamp. No dia seguinte, aquele que eu dei a aula, na aula seguinte. E só pedi aplicação de regra geral. A turma tá lembrada? E aí vocês viram o problema. Né? A hora que a gente faz a transição da aula para o vestibular, tá? Você sabe toda a teoria, mas a aplicação às vezes pode ficar prejudicada. Eu vou fazer... Desculpa. Agora que eu lembrei de uma coisa, desculpa. Vocês viram que na aula de hoje, no dia de hoje, a aula do Tião está com horário estendido? Vocês chegaram a notar? Então, desculpa, gente. Desculpa quebrar, eu volto tudo para minha aula, tá? Eu falei das várias alterações da... Olha como a cabeça da gente né? Eu estava aqui, olhei para o relógio, falei, pô, depois de mim hoje vem Tião. Eu estava falando e estava pensando nisso, aí lembrei. Tem várias alterações de calendário, tá? O Tião vai precisar de 60 minutos, tá? Para fechar a programação dele. Então, nas próximas 3 segundas-feiras, tem programado 30 minutos a mais de Tião. Está programado 30, mas ele deve usar 20. Esses 30 aí foi meio para ter fôlego, tá? Então, fiquem espertos, porque nas próximas segundas-feiras a aula do Tião vai ser estendida, tá? Olhem com atenção os horários semanais, tá, gente? Desculpa cortar tão bruscamente assim, mas como tem muita alteração, isso é super normal em cursinho final de semestre, né? Na escola o professor não termina o conteúdo, né? Não sei se vocês lembram da escola. Vocês, professor, simplesmente acabou o ano, acabou o conteúdo, não se deu, se não deu, foda-se, né? A gente cursinho, não, a gente tem que completar conteúdo, tá? Então, tem esse monte de alteração, desculpa. Tudo bem? Tá? Mas olhem com atenção. Voltando aqui, gente. Ó, então, estava dizendo assim, né? Em concordância nominal, tá? Você tem que procurar o substantivo e adjetivo. Agora, pessoal, qual é o elemento dificultador que existe para tornar esse assunto, concordância nominal, um assunto com índice médio de acerto na casa de 50%? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que o cara pega uma matéria que aqui na aula é super fácil, vou provar que é fácil,
Pega essas 4 frases, tá? E pense como é que fica o adjetivo antigo nas 4. Uma coisa, tá? Toda vez que a gente vai dar aula de concordância nominal, gente, a hora que a gente for falar de um adjetivo, a gente sempre coloca esse adjetivo no masculino e no singular. É como se fosse uma forma neutra em português. Tá? Então, isso é importante porque é assim que vai estar enunciado. Indica a alternativa em que o adjetivo antigo está empregado incorretamente. Tá? Então, eu queria que você pensasse aqui, ó, tá? Como é que fica o adjetivo antigo? Li um livro antigo, li uma revista antigo, li livros antigos, li revistas antigo. Tá? Você vai perceber, eu queria que você pensasse, você vai perceber que você não vai errar nenhuma. Você faz tudo muito automaticamente. Li um livro antigo, li uma revista antiga, li livros antigos, li revistas antigas. Olha aqui, e eu estou dando um conceito de concordância nominal, hein? Olha aqui, a hora que ele olha para isso aqui, gente, fala, porra, essa matéria é muito óbvia, é muito fácil. É fácil, gente. Agora, vê se eu consigo descrever e se eu não conseguir, me corta, tá? Como é que o vestibular consegue, então, pegar uma matéria que é super simples, tá? E tornar difícil? Eles colocam um elemento dificultador que é o distanciamento entre o adjetivo e o substantivo. Vocês vão ver isso durante a aula. É óbvio que isso não pode estar no começo da aula, gente, porque eu estou começando a matéria. Eu estou dando o básico, tá? Agora, a turma sabe que adjetivo se refere a substantivo, e eu repeti muito no começo do ano uma seguinte frase: a posição das palavras em português é livre, mas nunca é indiferente. Vocês lembram dessa frase? Que eu repito pra caramba. Qual é a posição típica? Presta bem atenção agora, tá, gente? Qual é a posição típica do adjetivo? Depois do substantivo. Essa é a posição típica dele. Agora, o adjetivo pode aparecer antes? Pode. Então, uma coisa que eu vou pedir para vocês anotarem. A mudança de posição do adjetivo. Ó, agora você vai ver que o passo é Fulvestre, tá? A mudança de posição do adjetivo sempre altera o sentido ou o efeito de sentido. Parei, tá, gente? Antes de continuar. Porque são duas discussões completamente distintas. Ó, eu vi um falso advogado, eu vi uma falsa advogada, tá concordando. Até aí tudo bem? Eles estão antes, ó. Eles estão antes. Se eu pegar essas frases, peraí. Eita. Deu um bugzinho aqui, peraí. Ó, gente. Se eu pegar essas frases aqui, ó, e colocar o adjetivo depois, né? Advogado falso e advogada falsa, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu numerar as frases aqui, ó. Frase 1, 2, 3 e 4. Ó, vejam, uma coisa é discutir concordância, outra coisa é discutir interpretação de texto, tá? Presta bem atenção aqui, eu vou deixar as frases aqui para você ver. Seja o adjetivo depois, seja o adjetivo antes, o adjetivo concorda com o substantivo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Agora vejam. Então, ó, o que eu quero? Por que eu coloquei essas frases? São duas discussões diferentes, tá? A posição do adjetivo é livre, mas nunca é indiferente. Ó, eu vou colocar, vou falar, tá? E aí você marca. Quando você mudar a posição do adjetivo,
ou muda o efeito de sentido, olha para cá um pouquinho, gente. Ou muda o efeito de sentido, ou muda o sentido. Não tem como não passar indiferente, independente da concordância. Então, com calma, tá? Vamos com calma. Rubão, li um livro antigo. Li um antigo livro. Essas frases têm o mesmo sentido? Sim. Eu vi um falso advogado. Eu vi um advogado falso. Essas frases têm o mesmo sentido? Não. Essas frases aqui têm o mesmo sentido, mas muda o efeito de sentido. E aqui muda o sentido. Rubão, pode mudar o sentido e o efeito? Para adjetivo, não. Ou muda uma coisa ou muda a outra. Até aí, tudo bem? Agora, gente, então, aqui, ó. Mudar sentido, turma, eu não tenho como prever o que vai cair. Porque, veja, peraí. Se eu escrevo, ele é um professor novo. Ele é um novo professor. Quer ver? Deixa eu colocar aqui do lado. Ó, olhem para cá, por favor. Em qual das duas, na frase 1 ou na frase 3, o cara é advogado? Em qual das duas o cara é advogado? Na frase 1 ou na frase 3? 3. Na 3. Em qual das duas ele é professor? Em qual das duas ele é professor? Nas duas. Aqui está mudando o efeito de sentido ou o sentido? O sentido. Gente, ó. Deixa eu dar uma parada para conscientizar o aluno. Você tem que estar percebendo o seguinte, que eu estou discutindo gramática, que eu estou discutindo a tal da gramática da FUVEST, eu estou discutindo a tal da gramática do Enem, porque eu estou falando sentido. Então, é a gramática como ferramenta para interpretar texto. Uma coisa é a concordância. Esse caso que é o conceito, eu sei que vocês não vão errar. Se cair isso no vestibular, vai ser por texto. Então, aqui, numa o cara é advogado, noutra não. Aqui nas duas o cara é professor. Em qual das duas garantido o cara é jovem? Na de cima ou na de baixo, gente? Aqui. Em qual das duas é garantido que o cara é um professor jovem? Na de cima ou na de baixo? Na de cima. Na de cima. Então, vocês conseguem entender o que eu vou falar? Quando se der a mudança de sentido, eu não consigo prever porque frase é frase. Agora, quando for mudança de efeito, aí eu consigo prever. Por quê? Eu vou escrever, você escreve, tá? Porque o adjetivo depois, o adjetivo depois, para mudança no efeito de sentido. Rubão, vamos lá, gente. Como é que eu vou saber se está mudando o sentido ou o efeito de sentido? Sentido é explícito, efeito de sentido é implícito. Tudo bem, gente? Toda vez que o adjetivo estiver depois, o efeito de sentido é de maior objetividade. Sempre. Por quê? Agora o porquê é para a prova escrita. Por quê? Porque eu estou topicalizando o substantivo. Substantivo é fato. Adjetivo é opinião, gente. Tudo bem, turma? Toda vez que o adjetivo tiver antes do substantivo, tá? Efeito de sentido maior subjetividade. Tá? Sempre assim. Espera aí que para mim aqui está na frente. Pronto. Então, vamos lá, gente. Porque aí, tudo isso aqui é revisão, hein, pessoal? Tá vendo? Eu nem coloquei a teoria aqui. Eu mudei um pouquinho a estratégia de aula, porque eu primeiro preciso revisar isso. Tá? Vocês vejam que quando eu expliquei isso aqui, eu nem fiquei preocupado se você ia falar falsa advogada. Eu sabia que você ia falar.
Até aí tudo bem? Agora, vamos lá, turma. Adjetivo. Tem a ver com concordância nominal? Tem a ver. Frase. Mudou de posição ou altera o sentido ou altera o efeito de sentido. Eu costumo falar assim, ó. Aqui você vê a diferença de sentido. Aqui, agora é para usar o verbo ver, gente. Ó, aqui você vê. Então, se você pegar uma frase em que está mudando a posição do adjetivo e você falar assim, Rubão, eu não estou conseguindo ver mudança no sentido. O que é garantido? Está ocorrendo mudança no efeito de sentido. E aí é sempre a mesma. Maior objetividade, maior subjetividade. É sempre a mesma, não muda nunca. Gente, queria saber se isso aqui ficou claro, porque se tiver ficado, eu não vou repetir mais, tá? E vou agora só direcionar para a concordância nominal. Tem dúvida? Posso apagar? Ó, eu vou apagar aqui, tá? Vou deixar aquilo ali escrito, depois eu apago. Pois bem, então vamos lá. Qual que é a regra geral? Qual é o conceito de concordância nominal? Que o adjetivo, olha lá, sempre concorda em gênero e número. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Vocês liberam? O que é número? Singular ou plural? O que é número? Singular ou plural com o substantivo. Então, turma, ó, vamos voltar lá para o comecinho da aula. Os vestibulares tradicionais, como é que eles fazem questão de concordância nominal? O enunciado é sempre o mesmo. Assinale a alternativa que está certa ou que está errada. Vê se você concorda com isso. Ó, substantivo. Vê se você concorda. Peraí. Substantivo. Ele pode ser masculino singular. Tudo bem, gente? Ó a sigla. Masculino singular. Ele pode ser feminino singular. Ele pode ser masculino plural. E ele pode ser o quê? Feminino plural. Vocês estão me entendendo? Então, quando o cara pedir uma alternativa errada, sei lá, para um substantivo masculino singular, olha aqui, ó. Você vai ter Você vai ter... inferno. Você vai ter um adjetivo, sei lá, masculino e plural. Isso aqui para frase errada, tá, gente? Isso vai estar errado. Ou você vai ter um adjetivo que feminino e singular. Isso vai deixar a frase errada. Vocês estão entendendo como é que se faz erro de concordância? Então, o que você vai ver muito nessa frase? Eu ficar mudando do feminino para o masculino, do singular pelo plural. É meu papel ficar fazendo isso. O aluno fala, puta, Rubão, a aula vai ficando confusa. Não é que ela vai ficando confusa, gente. Eu tenho que ficar simulando isso à exaustão. Tudo bem? Então, qual é... Vamos lá. Peraí. Qual é a regra geral de concordância nominal? Que o adjetivo sempre concorda com o substantivo. Assim como em concordância verbal... Gente, vê se essa simetria vai te ajudar. Você lembra que em concordância verbal estava escrito que o verbo sempre concorda com o sujeito? Se vocês tiverem aí, você vai ver. Verbo sempre concorda com o sujeito. Verbo é número e pessoa. Verbo é número e pessoa. Tá? Adjetivo não tem pessoa. Verbo não tem gênero. Tá processando o que eu estou falando? A aula, gente, quando ela é muito teórica, eu sei que fica difícil de vocês seguirem. Porque não está sendo escrita. Se não processar, me fala, tá? Seja no chat ou fala, tá? Você lembra disso? Só que em concordância verbal, teve uma condição. O verbo sempre concorda com o sujeito, concordância verbal, desde que o sujeito seja simples. Em concordância nominal, o adjetivo sempre concorda com o substantivo, desde que tenha um substantivo e um adjetivo.
Bom, então pera. Vamos lá. Qual que é o roteiro para concordância verbal? Vocês vão perceber que eu vou muito bater na tecla prática, tá? Qual é o roteiro para concordância verbal, gente? Acho o verbo e acho o sujeito. Primeira coisa. Depois, tipifica o sujeito. Lembra de tipificar? Vê se é número, vê se é coletivo. Lembra? E eu falei, e olha a ordem da frase. Concordância nominal é um pouco mais fácil. Ó, turma, antes de continuar, eu costumo dizer que aqui, se o aluno resolver questão de concordância verbal e nominal, como ele resolve um exercício de matemática, ou seja, passagem por passagem, a taxa de sucesso chega perto de 80%, 90%. Agora, se o aluno ficar tentando resolver esse tipo de questão lendo frase, o negócio não vai sair. O negócio não vai sair. Porque o aluno que fica lendo, ele não sabe o que procura, ele está tentando adivinhar. Então, é passagem por passagem. Então, concordância nominal. Só um minutinho, por favor. Concordância nominal. Tá? O que você faz? Você procura o adjetivo e o substantivo. Tá? Você procura adjetivo e substantivo. Verbal, verbo e sujeito. Nominal, adjetivo e substantivo. Tudo bem? Em verbal, você tipifica o sujeito. Em nominal, você quantifica substantivo e adjetivo. É uma mera diferença quantitativa. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem prever o que tem pela frente. Qual que é a regra geral? Quer ver? Deixa eu pegar aqui essa luzinha. Qual que é a regra geral? Um substantivo e um adjetivo. Só tem duas possibilidades de variação. Ou eu vou manter o número de substantivo e aumentar a quantidade de adjetivo. Vocês concordam? Ou vou manter a quantidade de adjetivo e vou aumentar a quantidade de substantivo. É isso. Então, beleza? Vamos lá. Se eu tiver um substantivo e um adjetivo, quando que eles concordam? Sempre. Por favor, antes de eu continuar. Ele é uma pessoa feio. Admitindo que esteja errado, deixa essa frase, tá? Admitindo que esteja errado, ele é um homem feio, ele é uma pessoa feia. Qual dessas duas frases está certa? Qual dessas duas frases está certa, gente? As duas, certo? Qual dessas duas corrige a de cima? A frase 1 ou a frase 2, sendo que ambas estão certas? Qual corrige a frase de cima? É a frase 2. Por quê? Porque é o adjetivo que concorda com o substantivo. Então, quem está errado entre pessoa e feio, tudo bem? É feio. Agora, gente, por que eu falei assim, ó? Admitindo que isso aqui esteja errado. Porque não é garantido que esteja errado. Por que não é garantido que esteja errado? Porque você já aprendeu silepse. Então, isso aqui pode ser sim uma concordância siléptica de gênero. Concordância nominal só tem silepse de gênero. Dá uma olhadinha. É normal. Eu estou vendo aqui na minha tela, está aparecendo o David e a Isa. É normal a Isa virar e falar, nossa, Rubão, tomara que você não acabe logo, a gente está cansado pra caramba. A Isa, sendo mulher, fala, a gente está cansado. O David também produziu a mesma frase. A turma concorda?
Agora, se a Isa disser, a gente está muito cansada, gente, ó a parte de texto, aí vai para o contexto. Se a Isa disser, a gente está muito cansada, ela excluiu os meninos. Ela excluiu os meninos. A Isa diz, a gente está muito cansado, quem que a Isa incluiu? Todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? Dutra, o nome da estrada, é o nome de um ex-presidente. A Dutra, na verdade, deveria ser o Dutra. O que eu falo, Rubão? Ali está pressuposta a palavra rodovia, não está? É isso aí. A rodovia Dutra está muito congestionada. Se estiver a frase, gente, a rodovia Dutra está muito congestionada, não tem silepse. Porque você colocou a palavra rodovia. A turma está me entendendo? Agora, você pagou a palavra rodovia, você deixou a Dutra está muito congestionada, tudo bem? Você fez uma silepse de gênero. Olha para cá, turma. Ele é uma pessoa feio. Eu até, dependendo, tudo isso depende do contexto, tá? Eu até posso admitir essa silepse porque esse pessoa é um anafórico de um ele masculino. Então, esse feio tem a concordância... Ops, voltei. Tem a concordância semântica... Apertei errado, tá? Ele tem a concordância semântica com o anafórico, que é ele, no caso. Então, vamos lá. Quando que um adjetivo concorda com o substantivo? Sempre, a não ser que esteja ocorrendo uma silepse. A não ser que esteja ocorrendo uma silepse. Pessoal, eu queria saber se essa parte aqui tem dúvida, por quê? Porque a gente vai começar os casos especiais. Tá? Repetindo. Peraí. O que vai mudar de caso especial para caso especial? A quantidade de substantivo e a quantidade de adjetivo. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Ô, Rubão, a Pode falar. silepse só se manifesta em gênero ou em Para número? nominal, sim, ô David. Ah, tá, beleza. Então não vai ter em número, né? Não. Ó, você tem 3 tipos de silepse, David. Silepse de gênero é sempre nominal. Sempre nominal. Tá? Por quê? Porque verbo não tem gênero. Silepse de pessoa e de número, que é sempre verbal. E, eventualmente, pode ter número e pessoa. Né? A gente estamos cansados é número e pessoa. A gente é terceira do singular, estamos é primeira do plural. Tudo bem? Silepse, gente, que é uma figura de linguagem. Existem figuras de linguagem que são chamadas exatamente de figuras sintáticas. Então, por exemplo, eu vou fechar meu curso com figuras de linguagem, vocês estão cansados de ouvir isso? Boa parte das figuras já foram, inclusive, explicadas. Esse tempo que eu gasto, né? Tá? Não estou gastando. Esse tempo que eu estou demandando aqui, lá na aula de figuras, eu vou retomar. Tudo bem? Posso apagar aqui? Rubão, só mais uma coisa. Então volta. Fala. Sabe aquele exemplo que você estava dando da Isa, sabe? Que ela, sei lá, Sim. falou cansado e tal. E se fosse eu que falasse, tipo, a gente está muito cansado, seria incoerente ou teria algum... Não. A tua frase, David, a gente está muito cansado, necessariamente está incluindo homem e mulher. Então, isso vai depender de quem fala. Então, veja. Vou falar assim, David. Independente de quem falar, a gente está muito cansado. Ó, vou te falar o seguinte, a partir de agora, tá, David? Vocês já viram... Já chega aí, tá, David? Vocês já viram que tem muita gente que está defendendo que você não fale mais a letra O e a letra A como desinência de gênero? Tem muita gente que está defendendo que se use o E. Vocês já viram isso? Gente, isso é uma... Como é que eu vou falar? É uma nova moda. Antes,
alunos cansados. Aí começou assim, não, isso aí não é legal. Não sei se chegaram a pegar essa época em que as pessoas falavam para colocar uma arroba no lugar do gênero, que aí ficaria para masculino e feminino. Chegaram a pegar isso ou não? Aí eles evoluíram para um X. Não sei se chegaram a ver. Eles evoluíram para um X. E o que eles estão falando agora? Para usar um es. Não sei se vocês estão acompanhando. Isso aqui. Então, já viram isso? Na linguagem de internet, isso aqui é normal. Tá? Começou com arroba. Eu vi que piscou o chat. Se for alguma coisa importante lá, me avisa, tá? Começou com arroba, aí puxou para X e agora com E. Sabe por quê, né? Porque os algoritmos da internet não reconhecem nem o arroba nem o X aqui. Agora o ex eles conhecem, os algoritmos reconhecem. Entendeu? Agora, o que essas pessoas que ficam propondo isso têm em comum? Uma única coisa. Não, duas coisas eu vou dizer. Muito tempo para perder com porcaria e desconhecimento com linguagem. Por quê? Porque isso aqui, alunos cansados, não tem nada de preconceituoso. O masculino singular em português é generalizador. Você não está falando de sexo, você está falando de gênero. É outra coisa. E as mesmas pessoas que ficam falando que não tem ideologia de gênero, olha como é absurdo. Olha como o pessoal. Aí é o pessoal de esquerda que é doido, né? O pessoal de direita nem quer saber desse papo. Né? Mas olha o que. Vocês já ouviram falar que mente vazia é oficina do diabo? É isso, ó. Pessoa que tem muito tempo para perder na vida fica pensando bosta. Então eles falam que a frase alunos cansados é uma frase preconceituosa, machista. Os alunos do vetor estão cansados. Aí, turma, esse pessoal, não tenho nada contra feminismo, não tenho nada contra nada, mas caralho, os alunos do vetor estão muito cansados. Ai, Rubão, essa frase é machista porque ela está colocando só o homem. Deixa de ser tonto, né? Deixa de ser tonto. Se eu falo que o homem necessita de O2 para sobreviver, eu estou falando que mulher vive sem oxigênio, caralho? Eu estou falando que mulher vive sem oxigênio? E não, então tem que dizer o quê? O que esses caras propõem? Olha o que esses caras propõem. E? Aí o que você coloca aqui? Que porra que você coloca? Aí eles não falam nada. Estão entendendo, gente? Então, é assim, David. Eu estou me alongando na resposta, porque isso é pergunta de variantes linguísticas. Existem preconceitos na língua portuguesa? Pra caralho! A língua portuguesa é preconceituosa pra cacete. Eu sou o primeiro a falar, mas aqui não é, pô. Aqui não é o caso. Eles estão propondo que a frase chega assim, ó. Aluno... não, desculpa. Eu coloquei duas vezes, né? Eles estão propondo que a frase seja assim, ó. Alunos do vetor estão muito cansados. Ah, vai dar o cu. Desculpa a expressão. Vai dar o cu. Desculpa se tem pai assistindo. Hoje é feriado, pode ter pai ouvindo aí. Desculpa. Mas puta que pariu. Vai perder tempo com isso? E, gente, não existe... Olha que coisa idiota. Não existe mudança no idioma que nasça na academia e vá para as pessoas. Isso não existe. A mudança no idioma sempre vai das pessoas para a academia. Você já tem a ideia de conceito de variantes, você já tem um conceito de variantes linguísticas na cabeça. Isso aqui é uma perda de tempo, revela um desconhecimento linguístico desgraçado. Tá? Então, David, o papo é o seguinte. Qualquer pessoa que diga assim, ó, a gente está muito cansado. A gente está muito cansado. Quem que envolve esse agente? Todo mundo. Se você disser a gente está muito cansado, esse agente é todo mundo a quem você se refere.
Se a Isa disser a mesma coisa, até aí tudo bem? Agora, Então. a- Não, pode falar, pode falar. Não, fala. agora, você não tem como produzir a frase, a gente está muito cansada. A Isa tem. Se a Isa produzir a frase, a gente está muito cansada, quem que a Isa excluiu do discurso dela? Todos os masculinos. Rubão, aí pode estar passando pela tua cabeça. Rubão, então quando eu, David, falo, a gente está muito cansado, não é ambíguo? Não, não é. Não, não é. Tá bom, Rubão, então como é que eu falaria que só os meninos estão cansados? Rubão, como é que eu falaria que só os meninos estão cansados? Rubão, como é que eu falaria que só os meninos... Acabou de falar, caralho. Só os meninos estão cansados, porra, não mexe o saco. Tá entendendo, David? Eu fico brincando, porque o aluno, e não é, acho que não é o seu caso, eu tenho certeza que não é, mas tem aluno que começa a procurar pelo em ovo, é o cansaço. O aluno começa a procurar furo, porque se o aluno achar um furo, inconscientemente, o que ele fala? Ah, tá vendo, eu não vou estudar essa matéria, tem furo. Na verdade, ele está querendo achar o furo para não estudar. Eu sou muito escolado com o comportamento das pessoas, David. Sou muito escolado. Em fases do ano, entendeu? E é fatal. O aluno que começa a procurar pelo em ovo aqui, ele está querendo, não é má vontade, não, é um sistema de defesa. É um sistema de defesa do cara inconsciente. O cara sabe que se não estudar, a vaga fica distante, ele não quer passar por vagabundo, porque quem está aqui no feriado não é vagabundo, aí ele tem que procurar o conforto psicológico dele. Quer falar, não, essa matéria tem furo, então não vou estudar. Aí ele fica de bem consigo mesmo. Entendeu? Fala, David, pra gente caminhar. Não, já foi respondido. Era se tinha incoerência. Se tinha incoerência se eu falasse, tipo, a gente está muito cansado, mas eu já Ambiguidade entendi. no caso, né? Não, David, por isso que eu falei. Qualquer pessoa que diga a gente está muito cansado, David, tá? Ó, você fala assim, ó, não sei se vocês viram uma Não, reportagem. Rubão, a gente está muito cansada. Se eu dissesse isso, Não, cansada. impossível. Você é Então, impossível. isso. Você é Justo. impossível, tá? Não sei, quer ver, David? Eu não sei se vocês viram uma reportagem, eu achei muito interessante. Nos Estados Unidos, as pesquisas apontam, tem eleição amanhã lá, né? Que os americanos, 70% da população está sofrendo de uma nova patologia psíquica chamada de estresse eleitoral. E isso certamente está se passando no Brasil também. Isso está se passando aqui também. 70%. Aí eu falo assim, David, ó, imagina um americano lá, eu não sei como é que existe, tá? O americano fala assim, ó, a gente está cansado desse processo eleitoral. Você imagina que uma repórter... eu assisti ontem uma reportagem na internet da Globo, eu não sei que programa que foi, tá? Porque eu não tenho TV em casa, mas era uma reportagem da Globo, eu sei que era. Não sei se foi no Fantástico, Jornal Nacional, sei lá. Que era uma repórter brasileira entrevistando os americanos na fila para votar. Né? Mais de 90 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Né? Aí estava lá estava entrevistando uma americana, né? E estava sendo traduzido, sabe aquelas traduções simultâneas? E o cara estava falando lá, o tradutor falou, né? A americana estava falando, né? Lá nos inglês, e o tradutor falou: a gente está muito cansado desse processo eleitoral, era eleitora do Biden, né? Estava falando desse presidente que está sempre brigando, piriri, parará. E ela falou a frase: a gente está muito cansado dessa briga eleitoral. Foi traduzido, não sei como é que fala em inglês, mas na tradução deu isso. Era uma mulher falando. Quando ela falou, a gente está muito cansado, ela incluiu todo mundo, David. Ela poderia ter falado, em inglês não tem adjetivo, gente, não tem flexão de gênero. Beautiful é para homem e para mulher. Tá entendendo, David? Então nem dá para fazer uma comparação 100% com o inglês. Tired, que é cansado, né? Ela deve ter falado tired e o brasileiro traduziu por a gente. Pegou o sujeito dela lá, sei lá que palavra que ela falou, eu também não prestei atenção, entendeu? Mas tired vale para cansado, vale para cansada. Fechou? Beleza? Gente, no fundo, essas questões
são questões mais interessantes para a parte de interpretação de texto, né? Do que propriamente para a parte de gramática. Daqui dá para fazer pergunta para cacete de interpretação de texto. Tá? É aquilo que eu falo, né? O aluno vira e fala assim, Rubão, isso aqui, turma, para cair numa pergunta da Unicamp, eu sei que tem um monte de aluno, né, que está focando na Unicamp esse ano, né? Isso aqui para cair uma pergunta na Unicamp, eu duvido um pouco essa pergunta na FUVEST. A FUVEST é muito conservadora para fazer uma pergunta que isso aqui. Mas na Unicamp, nossa, eu não duvido nada. Para fazer uma pergunta de reflexão linguística, por que isso aqui é uma tremenda de uma besteira, de um ponto de vista linguístico. Tá? Eu não estou discutindo, né, e ainda mais que a aula fica gravada, eu não estou discutindo, gente, nada de machismo nem feminismo. Eu estou discutindo do ponto de vista linguístico. Tá? Isso é uma tremenda de uma bobagem, porque aqui não tem machismo, aqui não tem machismo. Eu vou mostrar um lugar para vocês onde tem de fato machismo. Na aula agora. Tá? Mas aqui não é. Isso é uma herança do latim, que o masculino singular é equivalente ao que no latim era equivalente ao gênero neutro. E o gênero neutro ele é generalizador. Tudo bem? Beleza? Vamos nós. Só para finalizar. Você concorda que se eu falasse assim, a mulher necessita de O2? Você ia virar e falar, e homem não? Agora, se eu falo, o homem necessita de oxigênio, você não fala, a mulher não. Então, tenta perceber, gente, isso não é coisa do idioma. E estão querendo fazer uma mudança forçada. Estão querendo mudar a cabeça das pessoas forçado. Não vai mudar. E cá entre nós, né? Com todo o respeito, tá? Eu espero que tenham na sala pessoas que defendam igualdade entre homem e mulher, nem superioridade nem de um nem de outro, tá? Eu espero que tenha mesmo, porque mulher sofre mesmo preconceito e precisa lutar por igualdade, tá? Mas, gente, vamos combinar, né? Que dentre as várias questões que tem para lutar para a condição de igualdade entre mulher e homem, ficar mudando de alunos para alunos, me desculpa. É muita perda de tempo, né? Tá sobrando muito tempo na vida dessa pessoa, né? Uma enxadinha para ela ia fazer bem. Agora eu fui bem preconceituoso de propósito, para ver quanto que essas pessoas falam bobagem. Bom, vamos nós. Bom, gente, só para não desfocar, eu não vou mais então, tá? Cabe a vocês, se vocês quiserem, eu não vou mais então puxar para a questão de texto, sentido e efeito sentido. Isso já fica estabelecido desde agora. Por quê? Porque eu vou começar agora a mudar a quantidade de adjetivo e de substantivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a quantidade de substantivos. E depois eu mudo a quantidade de adjetivos. A turma está me entendendo? Tá? Por que eu vou fazer isso, gente? Ouçam. Porque esse caso... Deixa eu escrever um negócio. Sabe como é que vai estar a próxima lousa aqui? Vai estar escrito assim, mais de um adjetivo qualificando um substantivo. Gente, vocês entendem o que vai estar depois desse caso? Aqui eu estou mexendo na quantidade de substantivos, depois eu vou mexer na quantidade de adjetivos. A turma está me entendendo? Esse caso aqui de cima, a proporção é a seguinte: para cada 9 questões dessa, caiu uma dessa. Você está entendendo? Para cada 9 questões... Está aparecendo o meu mouse aí para vocês? Porque eu estou falando SS, não sei. Para cada 9 questões dessa daqui, e 9 eu estou sendo bondoso, tá? Eu vou te falar assim, para cada 95 dessa, aparece 5 dessa. Então, não há dúvida, gente, de que dos casos especiais, tá? Rubão, quantos casos especiais tem? 4. O David, se tiver com anotação, vai ver que deve ter 7 páginas, 7 slides de caso especial, não tem, David? Sim, sim.
Mas são só 4 casos. É que tem caso aí que vai ser desdobrado em mais do que um. Tá? Tudo bem? Ô, gente, eu estou falando isso porque o David está com a anotação, tá? Ô, gente, então nós vamos começar com isso aqui, ó. Um adjetivo qualificando mais do substantivo. Então, vamos lá, eu vou repetir uma coisa. Vamos lá. O cara colocou concordância nominal. Beleza? Passo. Eu acho que seria interessante você anotar isso, porque é roteiro de resolução de exercício, tá, gente? Ô, pessoal, quando vocês estiverem treinando o que eu vou falar, vocês vão demorar um pouco mais. Só que vocês vão subir muito a taxa de índice de acerto. E como é que vocês vão diminuir o tempo continuando acertando bastante? Treinando mais. Tá entendendo? Então a gente vai aumentar muito a taxa de sucesso e o tempo é com treino. Então, primeiro, o que eu faço? Acho adjetivo, acho substantivo. Segundo, eu conto. Olha para aqui, para mim, ó. Segundo, eu conto. Quanto tem de adjetivo, quanto tem de substantivo. Terceiro, olha aí. Terceiro, o que eu faço? Eu vejo onde o adjetivo está. Se antes ou depois. Olha aí, ó. Primeiro, acho adjetivo substantivo. Segundo, conto. Terceiro, vejo a ordem. Tá? Vejo a ordem. Tudo bem? Olha lá, ó. Eu quero que você pense aqui no adjetivo antigo. Turma, eu estou fazendo igualzinho a aula de concordância verbal. Igualzinho. Eu estou pedindo para você pensar de ouvido. Eu estou pedindo mesmo. Se você fizer isso aqui de ouvido, maravilha. Agora, eu vou deixar um troço escrito aqui. Olha para cá. Cheguei. Eu e o David, ou chegamos eu e o David. Cheguei eu e o David, eu não vou deixar de comparar com concordância verbal. Eu não vou deixar de comparar. Por quê, gente? Porque o exercício mais difícil que pode cair é uma alternativa de nominal, outra de verbal. Não vou deixar de comparar. Qual dessas duas está certa? Cheguei eu e David, chegamos eu e David. Qual das duas, gente? As duas. As duas são certas. Põe o adjetivo antigo aqui, por favor. Põe o adjetivo antigo aqui. Como é que fica? Li um antigo livro e revistas. Opa, peraí. Li um antigo livro e revistas, antiga revista e livros, antigos livros e revistas, antigas revistas e livros. Olha para cá, gente. David, olha para cá. Aqui, ó. Concordância verbal. Quando o verbo está antes... Cadê o mouse? Quando o verbo está antes, você tem duas opções de concordância. Nominal, só com o mais próximo. É diferente. Quantitativamente é diferente. Mesma coisa aqui, gente. Quer ver? Aqui eu vou ter que tomar cuidado. Eu vou colocar aqui, tá? Ó. Eu e o David chegamos. Tudo bem? Agora, olha a nominal. Você pode concordar com o substantivo mais próximo. Olha lá, ó. Ou com os dois. Então, olha para cá, turma. Por favor. Você está vendo que a verbal, quando o verbo está antes, tem duas opções. É o inverso da nominal. Eu estou me fazendo entender? Está ficando claro? Quando o adjetivo está antes, é só com o mais próximo. Quando o adjetivo está depois, tem duas opções. Ele vai continuar aqui. Mas antes disso, quando o verbo está depois, só tem uma opção. Você está percebendo que você inverter isso aqui não custa nada no vestibular.
Aí, gente, é o que eu falo. Veja, se eu vejo um vestibular e o cara coloca uma questão só com a concordância verbal, é um grau de dificuldade. Então, o cara colocou 5 frases com concordância verbal, tem um grau de dificuldade. Aí o cara colocou 5 frases com concordância nominal, tem um grau de dificuldade. Agora, o cara misturou, mano, o grau de dificuldade fudeu. Aumenta pra cacete. Aumenta muito. Eu posso continuar? Agora sim eu vou te mostrar o machismo. Ó. Presta atenção, gente. Você vai. Só uma coisa, tá, pessoal? Quando aparece aqui concorda, você sempre é assim. Concorda em gênero e número, tá? Ó, concorda em gênero, masculino singular. E número, tá? Concordou com o mais próximo ou com os dois. Agora ouça. Quando você for concordar com os dois, ouça, tá? E olhe para a lousa. Se entre eles quem? Os substantivos, existir pelo menos um masculino, não importa onde esteja. E ó, se você vai concordar com os dois é sempre plural. Se você vai concordar com os dois, se entre eles tem um masculino, você entendeu? Sempre prevalece o masculino. Aí é machismo. Olha lá, ó. Aí é machismo. Li um livro em revistas antigos. Li um livro em revistas, antigos. Agora, gente, eu tenho pergunta de interpretação de texto para vocês. Olha para cá um pouquinho. Olha para cá. Agora texto. Presta atenção, tá? Vai comigo. Fica vendo onde eu vou chegar. Eu li um livro. Pode ver que essa opção não está ali. Um livro e revistas. Certo? Pode ser antigas? Pode. Mas pode ser o que também? Antigos. Até aí, tudo bem? Sim ou não, gente? Agora veja o que eu vou fazer. Li. Vocês estão vendo que o meu papo nessa aula é ficar fazendo masculino e feminino invertendo. Revistas e livro. Pode continuar antigas? Não pode mais. Pode ser antigos? Pode. Mas pode ser também o quê? Antigo. Eu queria saber se vocês entenderam, porque agora eu vou fazer pergunta de texto. Sim ou não, gente? Qual dessas duas frases está certa? As duas, certa? Sim ou não? Frase de cima. Eu li umas revistas e um livro, e um livro antigo. Tudo bem? Tudo bem? David está com dúvida, David. É que, tipo, sei lá, se eu tivesse lendo, eu não conseguiria, tipo, na primeira fase, associar o antigo às revistas, sabe? Pra mim seria Essa só... que é a minha pergunta, David. Ah, tá, justo. Li umas revistas e um livro antigo. O que é antigo? Só o livro, só a revista ou os dois? Eu acho que só o livro. Os dois. Está escrito aqui, ó, o adjetivo está qualificando 2 ou mais substantivos. Aí começa a pergunta, Rubão, e se só o livro for antigo? Uma coisa eu te garanto, você não pode escrever. É desse jeito. Ó, gente, é como se tivesse uma distributiva. É como se tivesse uma distributiva. E digo mais, David. Espera aí. E digo mais. Eu li um antigo livro. Presta atenção, hein, gente? Que agora vai ficar difícil pra caralho.
Ó, tá vendo essa frase aqui, David? Eu li um antigo livro e revistas. Certo ou não? Quem que é antigo? Os dois. Os dois são antigos. Os dois são antigos. Ó, turma, eu costumo falar que a parte de gramática era a mais fácil que eu tinha. A parte mais difícil é a interpretação de texto. Sabe por quê? Porque na cabeça de vocês é só o livro que é antigo, ó. Na cabeça de vocês é só o livro que é antigo, não é. Agora vejam, Rubão, mas eu quero falar que só o livro é antigo. Não é desse jeito. Ó, turma, outra vez eu vou falar assim, ó como vocês podem estar escrevendo coisa na redação sem saber, com sentido absurdo. Ó como vocês podem estar escrevendo. E outra vez eu posso falar assim, ó, você podia estar perdendo nota desde o começo do ano de texto sem saber. Hugo, Oi. se eu tenho duas perguntas. Se eu mudar... Deixa eu só fechar. Ô, Isa, guarda, por favor, Vai que eu lá. preciso fechar o raciocínio, tá? Agora, gente, eu vou ter que soltar isso aqui daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco eu volto. Vou deixar aqui. Agora, veja. Olha lá, ó. Quando eu for concordar com os dois, se entre eles tiver um masculino, vai prevalecer o masculino. Eu queria que você pensasse, para mim, por favor, como é que vai ficar o adjetivo bovino aqui, ó. No churrasco, só come pão e carne. Bovina ou bovinos? Eu quero que você me responda isso. Pão e carne bovina estaria concordando com o mais próximo. Bovinos estaria concordando com os dois. Estão me fazendo entender, gente? Como tem um masculino, prevalece o masculino. Bovina, bovinos ou os dois? Não responde, eu vou responder. Você só pensa. Aqui é só bovina. Por que aqui não pode ser bovinos? Porque não tem como adjetivo qualificar os dois, porque ele não é compatível semanticamente. Então, calma. Isa, provavelmente eu vou tirar tuas dúvidas todas, tá? Então, calma. Ouça o que eu vou falar. Quando o adjetivo... A interpretação de texto, tá, gente? Não é mais gramática. Quer dizer, eu preciso da gramática para isso, para te explicar isso. Quando o adjetivo for compatível semanticamente com os substantivos, tudo bem? Quando o adjetivo for compatível semanticamente com os substantivos, eu costumo falar assim, ó, se o adjetivo estiver nas extremidades, ele sempre vai se referir aos dois, independente da sua vontade. E não importa como o adjetivo fique. Não importa. Não importa. Rubão, mas aqui, ó, para eu dizer que a revista é antiga, não tinha que ser antiga os livros e revistas? Não. Você só leu um livro e não depende da sua vontade. Então, gente, fica a questão. Essa questão. Rubão, como é que eu falo, então, ouça, que eu vou te dar a solução. Como é que eu falo, então, para dizer que só um é antigo? Vou repetir, gente. Se o adjetivo for compatível semanticamente com os dois, ele ficando nas extremidades, ele sempre vai se referir aos dois. Mesmo que você não queira. Então, o que você faz? Não deixa nas extremidades. E uma coisa, tá? Essa frase não é ambígua. Deixa eu apagar. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa eu ponho... Não vou apagar, não. Tanto é verdade que caiu no vestibular assim, ó. Casas Bahia. Nosso lema. Qualidade e preços baixos. Esta frase, gente, não é ambígua. Essa frase tem um sentido diferente do desejado. Presta atenção. Do desejado. Me fala qual que era o sentido desejado. Qual era o sentido desejado? Desejado. Qual era o sentido desejado?
Qualidade alta e preços baixos. Qualidade alta e preços baixos. Era o desejado. Qual foi o obtido? Qual foi o Os são sentido? baixos. Oi? Tanto a qualidade quanto o preço são baixos. Maravilha. Ó, o vestibular perguntou isso na letra A, perguntou isso na letra B, e sabe o que ele perguntou na letra C? Reescreva com o sentido desejado. Está na mão de vocês. Sem colocar a palavra alto. Sem colocar a palavra alto. Está na mão de vocês. Eu vou colocar aqui, gente, que aí a gente fecha a discussão. Tem duas frases possíveis. Faça as frases para mim. Nosso lema. Preços baixos e qualidade. Preços baixos. Opa, nosso lema. Preços baixos e qualidade. A Ana fez direitinho. É você que está falando, né, Ana? Isso. Tá. E ela fez, gente, uma frase que é frequente no português. Tem uma outra frase também certa, mas menos frequente. É nosso lema aqui, né? Desculpa. Alguém conseguiria fazer essa outra frase? A Bia fala qualidade e baixos preços. Isso aí. Qualidade e baixos preços. Por que essa frase que a Bia está falando, ela é menos frequente que a de cima? Porque o adjetivo, em português, mais frequentemente está depois e não antes. Agora, o que você percebe? Ele não pode ficar nas extremidades. Eu fui ao shopping, ouça essa frase. Eu fui ao shopping, isso é tudo isso, gente, quando não volta tudo. Eu fui ao shopping e comprei 3 ternos e uma gravata amarela. 3 ternos e uma gravata amarela. Quantas peças de roupa eu comprei? Quantas peças de roupa eu comprei? Só me responde assim, ó. Uma ou mais do que uma? Não me importa quantitativamente. Uma ou mais do que uma? Mais do que uma. Quantas dessas peças são amarelas? Uma ou mais do que uma? Todas. Todas são amarelas. Eu comprei terno amarelo. 3 ternos amarelos. Pô, Rubão, mas eu não quis falar que o terno era amarelo. Tem pai ouvindo a aula? Tem pai? Fala aí, sim ou não? Não? Rubão não quis comprar terno amarelo. Pau no seu cu. Comprou terno amarelo. Pau no seu cu. Comprou. Aí sabe o que o aluno fala? Ai, você não me entende. Quem não te entende? Você que não sabe falar, caralho. Ai, eu sou incompreendido. Deixa de ser criança. Não é incompreendido nada. Não sabe o que está falando. Eu tô exagerando, gente, porque tem aluno que fica chocado com esse troço. O cara fala, cara, não é possível esse negócio. Não é possível que eu fale errado, não é possível que eu não sei falar meu idioma. É possível. Você não sabe falar. Você não sabe entender o seu idioma. E depois o nego vem me falar, inglês é mais fácil que português. Você não sabe português. Você nem entende o que você fala. Gente, eu estou brincando com isso, mas é uma brincadeira séria. Olha o quanto que essas pessoas... E ó, eu juro, eu acredito que nessa época do ano não tenha mais ninguém no vetor assim. Pode ter tido, é normal, pode ter tido. Mas pode ter tido aluno preconceituoso, linguisticamente falando. É normal, a gente vive numa sociedade preconceituosa. É super normal. Mas eu acho e quero acreditar que nessa época do ano o aluno perdeu, eventualmente, se ele tinha o preconceito dele. E se você, eventualmente, tinha seu preconceito... Olha como ele era absurdo. Olha como ele era absurdo. A turma está entendendo? Então, não importa a concordância, gente. Uma coisa é a discussão gramatical. Outra coisa é a discussão semântica. Aqui, ó, eu estou discutindo gramática. Com quem que ele concorda? Já expliquei. Uma coisa é gramática, outra coisa é o texto. Eu vou repetir uma coisa, tá? Se você fizer 3, 4, 5 substantivos, colocar o adjetivo concordando só com o último, se ele for compatível com a lista inteira, ele vai qualificar a lista inteira. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Lembra que eu falei, né, gente? O ato de escrita é um contrato entre escritor e leitor. Eu vou entender como tem que ser entendido.
e não como você quer, porque o idioma não é teu. A turma adquire consciência linguística desse troço. A discussão mais fácil que eu tenho, gente, é gramática. Acredita. É gramática. Pronto. Dúvida? Rubão, Oi, querida. nesse segundo caso, que fica Qual, querida? baixos preços, Tá? se eu tivesse uma outra frase mudando o adjetivo para frente do substantivo, corre o risco de mudar o efeito de sentido, não é? Peraí, ó. Se Não. você fala assim, Ana, nosso lema, baixos preços e qualidade, continua a mesma coisa. Não, eu sei, mas se eu fizer uma outra frase usando esse segundo, esse segundo modo. Ó, Ana, peraí. Vamos lá. Você vê, ó, gente, é uma coisa que eu deixei para trás. Essas duas frases aqui, Ana, ó, tem o mesmo sentido. Sim, Só isso que eu o sei. efeito de sentido é diferente. O efeito de sentido é diferente. Ok. E, gente, ó, então, Ana, a pergunta dela é super importante, pessoal. Por quê? Porque eu já fiz a discussão prévia. Mexeu na posição do adjetivo, ou muda sentido ou efeito de sentido. Aí o que eu falei, Ana? Aqui, ó, tem o mesmo sentido. O que é garantido? Tá aparecendo o meu mouse, gente? Porque eu fico mexendo no mouse, se não estiver aparecendo, tem o mesmo sentido. Então, Ana, se eu mexer a posição do adjetivo, ó, turma, fique pressuposto isso sempre nessa aula, tá? Se eu mexer a posição do adjetivo, tá? E falei para vocês, ó, o sentido manteve, o que vocês concluem na casa de vocês? Ah, então mudou o efeito. Sempre. Sempre, Ana. Sempre mudou. Tá? Não tem como não mudar o sentido e não mudar o efeito. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Gente, imagina. Mais alguma dúvida? Porque eu tenho 3 Ô, minutos. Rubão, Fala, David. eu tinha uma dúvida parecida com dela. Tipo, Tá? nesse exemplo do lema e tal, Tá? então a melhor opção para o anúncio seria a primeira, né? Preços Ou não? baixos e qualidade. É. Tá, beleza. A de baixo, David, ela tem o mesmo sentido de cima, tá? Só que tem efeito de sentido diferente, só que a posição do adjetivo anteposto não é típica do português. Então, se você pensar assim, ó, para um comercial, né? Uma vez que a frase é de um comercial, qual é a melhor frase? Essa. Essa. Por quê? Porque eu vou tirar o sentido indesejado e fazer uma frase corriqueira. Beleza, David? Então seria tipo mais por uma ocasião em que tipo é incomum tipo a posição, a topicalização do Não é que é adjetivo. incomum, é menos frequente. É menos frequente. Tá, Vamos mas tirar a palavra incomum. tá, É beleza. menos frequente. Então E, teria a e ver um com a Fala. Pode falar, Rubão. Não, fala. E um comercial tem que pegar a língua frequente. Mas não teria, tipo, além da frequência, assim, com objetividade e Sim, não tem subjetividade? dúvida, não tem Tá. dúvida. Tá aliado, David. Uhum. A objetividade do preço baixo, perfeito o que você está falando. Aliado, tudo bem o adjetivo aliado? Aliado à linguagem mais corriqueira. Fechou? Fechou, valeu, Beleza? Rubão. Uhum. Legal. Gente, ó, tenho 2 minutos pelo meu relógio, em 2 minutos eu vou terminar. O que eu fiz aqui? Eu mudei a quantidade de substantivos, certo? Agora eu vou mudar a quantidade do quê? De adjetivos. Tá vendo? Tá vendo? Qual que é o critério agora? O critério não é mais ordem. O critério agora é presença de artigo ou ausência de artigo. Dá uma ligada na frase. Ó. Tá vendo que aqui tem o a? Tá vendo que aqui tem o a? Aqui não tem o a? Tudo bem? Vou espirrar, gente. Peraí. Vai atrasar 15 segundos a aula. Eita. Ó. Tá vendo que aqui tem o a? Opa. Aqui não tem o a? Ó. O substantivo fica sempre no plural. Portanto, estudamos a civilização grega e a romana. Aqui tem uma figura de linguagem que cria o nome.
Ninguém? Elipse. Não, então, Felipe, aquele tipo de elipse onde se apaga um termo já citado. É zeugma? Isso, é zeugma. É zeugma. Qual que é a diferença entre... Figuras de linguagem, gente. Qual que é a diferença entre elipse e zeugma? Elipse se apaga alguma coisa que não foi escrito. Zeugma se apaga alguma coisa que já foi escrito. Diferente embaixo. Ali não tem zeugma. Tá vendo? Estudamos as civilizações grega e romana. Então, gente, ó, a explicação aqui é super simples. E por isso que cai pouco, porque é fácil. Acho eu que é fácil, né? A minha régua não pode ser sua régua. Se você repetir aqui o artigo, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá ocorrendo o zeugma e é como se grega tivesse relacionado a um e aqui houvesse romana relacionada a outra palavra civilização. Aqui não tem zeugma, ó. Aqui não tem zeugma. Então eu tenho os dois adjetivos se referindo a um único substantivo. Como são civilizações diferentes, por isso que está no plural. Tranquilo? Vocês não vão achar, ó, turma, dos principais vestibulares, e principais vestibulares eu estou incluindo aí VUNESP particular, tá? Vocês não vão achar nos últimos 10 anos pergunta disso aqui no vestibular, hein? Vocês não vão achar nos últimos 10 anos pergunta disso aqui em vestibular. Eu falo isso para aluno que vai prestar alguns vestibulares fora aí, alguns particulares que não são feitos pela VUNESP, né? Por conta disso. Falar nisso, hoje acho que fecha a inscrição da Medicina Jundiaí, né? Para quem for prestar. Ah, e vocês viram que saiu concorrência FUVEST? Ali saiu concorrência FUVEST. Eu não costumo ficar falando isso, gente, porque eu não vejo muito propósito, tá? Não vai mudar porra nenhuma na nossa vida, tá? Mas saiu já a lista de inscritos, medicina continua sendo o mais concorrido. Já era ano passado, continua sendo esse ano, é vida que segue, vida normal. Tudo bem? Beleza? Até esse ponto, tranquilo? Aula de concordância nominal agora, gente, amanhã que a gente vai fazer, tem mais duas coisas para explicar, e a primeira é uma revisão imensa. Então não deixe de ver amanhã, porque a gente vai revisar uma coisa muito importante. Pensa assim, tá? Se eu estou revisando antes da revisão, é porque o troço tem importância. Até aqui, tranquilo? Legal? Ó, fiquem espertos então na aula do Tião hoje, tá? Amanhã tem aula do Rosa, acho que é 7 horas, uma coisa assim, né? Aula do André, tá bom? E, gente, eu não vou conseguir entrar em plantão essa semana, tá? Quem tiver dúvida, me chama no privado. O Ian me procurou, né? Ontem, para tirar dúvida, eu tirei dúvida dele. Vai me procurando no privado, tá? Se for necessário, eu marco uma reuniãozinha e atendo. Beleza? Ô, Davis, para a gravação aí pra gente, para o pessoal poder ir embora. Gente,